Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala é o Rafa. Aqui quem vos fala é o Bruno. E aqui sou eu, o Lucas. E hoje nós vamos seguir o nosso acompanhamento de Monster. Dessa vez, falando dos episódios 41 ao 45. Então, vamos lá. Os episódios 41 e 42 de Monster, eles acompanham o arco do Grimmer, que é um ex-espião / jornalista da Alemanha Oriental, que vai começar a investigar tudo o que aconteceu ali em Kinderheim 511, ou Oititi Kinderheim, como dizem no anime. Bom, a gente viu ali no final do episódio anterior, do episódio 40, que ele vai encontrar um antigo chefão ali, né, do Ministério do Interior, e que era o comandante ali, digamos, o diretor do Kinderheim. A gente acompanha no episódio 41 justamente a conversa dele com esse cara. Ele depois acaba descobrindo ao longo do episódio que esse cara, ele tá com várias outras crianças, ele tá criando várias outras crianças, e em certo momento o Grimmer, ele acha que esse cara tá refazendo os experimentos que ele fez em Kinderheim, sendo que o próprio cara, que chama Petrov, diz que os experimentos em Kinderheim, eles foram bem sucedidos e que não foi culpa dele que as crianças morreram, que teria sido culpa de uma das crianças mesmo que teria causado a morte das outras. E que ele já nem estava mais lá quando as crianças, né, quando morreram, quando tudo foi pras cucuias. Depois, o Grimmer, ele acaba indo conversar na casa do Petrov, indo conversar com o Petrov, e encontra lá todas as crianças que ele tá criando, e com isso, ele começa a ameaçar, dizendo que vai denunciar o Petrov e tal, que ele tá fazendo ali, criando as crianças como um orfanato clandestino. Mas aí ele acaba descobrindo, né, conversando com as crianças, etc., que na verdade elas estão felizes ali. E aí quando ele retorna pra conversar com o Petrov de novo, o Petrov fala que na verdade ele tinha entendido, ele tinha meio que feito, digamos, um experimento em relação a dar amor pras crianças e meio que entender, né, o que isso causaria nelas, como é que elas seriam criadas dessa forma, como é que elas cresceriam dessa forma. E aí o Grimmer entende que, na verdade, de certa forma, o Petrov acabou mudando, apesar de todas as merdas que ele fez no passado. Só que, além disso, o Petrov e a funcionária dele ali da casa, quando as crianças e o Grimmer estão fora, brincando de futebol e tal, eles acabam sendo assassinados. Só que antes de realmente falecer, o Petrov acaba comentando, dando pro Grimmer a chave de um cofre e dizendo que nesse cofre teriam documentos e uma fita do monstro, né, do Johann. E no episódio seguinte, o episódio 42, a gente acompanha que o Grimmer acaba entregando essa chave para uma das crianças guardar para ele, porque as crianças acabam sendo redistribuídas, né, em diversos orfanatos. E ali, um dos policiais que pegou o Grimmer para interrogatório e tal, ele e duas outras pessoas acabam meio que sequestrando o Grimmer e enchendo ele de porrada para tentar descobrir onde é que tá a tal chave. Só que o Grimmer, ele não cede, e em determinado momento, quando ele basicamente tá prestes a morrer ali, quase, aparece o que dá-se a entender que seja a Nina. Aparece meio desfocado o rosto dela e tal, mas dá-se a entender que a Nina, a mesma personagem, inclusive, a mesma pessoa que a gente vê descendo as escadas da casa do Petrov, quando o Grimmer sobe, logo depois descobre que o Petrov e a funcionária estavam mortos. Então, o Grimmer acaba conseguindo escapar, né, com vida da situação. E a gente fica se perguntando, caraca, a Nina agora tá enlouquecida, né? Tá matando todo mundo sem pena, tá com poucas ideias na cabeça e tal. E, cara, eu gostei muito desse arco do Grimmer, de verdade. Acho que, justamente, ele traz desenvolvimento do arco que foi introduzido lá atrás, né? E eu gostei muito disso. Bem como traz essa ideia relacionada à Nina, que deixa a gente com uma baita pulga atrás da orelha do que diabos causou essa mudança tão grande nela, né? De tá saindo matando a galera assim à torta direito. Fora que o Grimmer é um personagem muito cativante, ele é um personagem que tu te liga muito facilmente com ele, ele é muito carismático. E além disso, eu acho que é um arco que, ao contrário do que eu vinha comentando, que o Lucas também reconheceu nos episódios anteriores, é que esse arco ele não enrola, né? Ele vai um acontecimento atrás do outro, é sempre uma tensão, uma apreensão, várias dúvidas e traições, e enfim, coisas acontecendo e a roda girando realmente, a história avançando. E putz, isso dá assim um respiro pra mim, cara. Pra eu que tava acreditando que o anime tava meio paradão, assim, com o seu avançar, tava muito lento, tava muito travado, na verdade.
não é nem parado, mas estava travando muito a sua progressão, eu acho que esses episódios foram uma baita de uma energia, deu uma energizada. Mas e você, Lucas, o que você acha? Cara, eu gosto de como esse novo personagem, o Grimmer, ele chega no segundo tempo do anime, digamos assim, mas ele consegue nos cativar, né? Ele tem todo aquele negócio do Magnífico Steiner, que era um desenho que ele assistia, e que o herói, né, o protagonista do desenho, ele tinha esse herói interno dentro dele, né, que salvava o dia sempre quando ele tava em perigo, e ele acredita que é protegido pelo Steiner também, né? Quando ele tá em perigo, vem esse herói ajudar ele. Inclusive, quando ele é salvo agora desses caras que sequestram ele acredita que foi o Steiner que salvou ele, né? Tipo, ele tá meio perdidinho no rolê, sem saber o que tá acontecendo. E ao mesmo tempo, é legal você ver que não é só o tema que é uma pessoa boa nesse mundo, né? As pessoas ruins, elas também podem ser pessoas boas, como o próprio diretor lá do Kinderheim, né? Que ele tá aqui com essas criancinhas e tal. E é legal como o anime, ele sabe trazer esse carisma das crianças pro anime também, né? Como as criancinhas brincando ali, se divertindo, elas trazem uma sensação boa dentro, né? Como é que eu posso dizer, né? Traz aquela gentileza, aquela sutileza que só uma criança realmente traz pra vida, né? Aquela alegria em meio a tantas desgraças acontecendo no anime, tantas mortes, etc. Ainda existe aquela ingenuidade infantil. Até mesmo quando o próprio Pedrov morre, a gente vê que as crianças, elas sentem ali, elas ficam preocupadas e tal, ficam assustadas. E o Grimmer, ele teme pelo que vai acontecer, né? Ao mesmo tempo que ele precisa continuar a sua investigação, etc, etc. Então isso é muito legal de você ver como o anime, ele não abandona as suas premissas. A premissa principal é abordar o tema principal, que é um monstro, ao mesmo tempo que a gente lida com subtemas, diversas polêmicas ao redor, em meio a felicidades e tristezas que o mundo real traz pra gente. Ao mesmo tempo que traz personagens carismáticos, desenvolvendo muito bem esses personagens e fazendo com que a gente sinta apreço e que a gente sinta que o personagem tá assim também. Então, pra mim, é uma ótima adição pro elenco. Tinha falado no episódio anterior que o Grimmer é um baita de um personagem, e aqui ele tá se provando realmente um baita de um personagem, muito carismático, um personagem muito interessante, completamente enigmático, que também é muito legal, porque ele tem todo esse mistério, esse passado em volta dele, e pra mim a série, ela dá uma suspirada novamente, ela traz de volta ali as suas premissas, traz de volta a empolgação que só Monster consegue dar. E você, Bruno, quais são os seus pensamentos sobre esses episódios 41 e 42? Cara, eu acho legal que esses episódios, eles não têm o tema, mas mesmo assim eles apresentam um tema para cada um dos temas do episódio. É quase um trava-língua, né? O tema do tema é o tema. Pois é, cara, eu acho muito firme, porque, tipo assim, a gente sempre aborda, como o Lucas falou, a bondade do tema e como ele tá passando por essa dificuldade mental de saber se ele continua sendo bom, se ele pode continuar sendo chamado de doutor. Mas aí a gente já tem aí aquele preconceito sobre o diretor, o antigo diretor do orfanato. E, cara, é incrível como esse anime, ele tem essa abordagem emblemática, assim, sabe? Que tu fica 10 minutos ali com ódio daquele velho, achando que o velho tá fazendo alguma coisa com as crianças, tá voltando a fazer os experimentos, mas aí ele começa a se explicar e falar que o experimento dele deu certo, que ele criou pessoas para a sociedade de uma forma que se aplica ao estudo, que é o amor. Aí o cara vai falar, mas isso aí já é normal. Só que, porra, cara, não é normal. Nem todo mundo é criado com amor. E é muito firme isso, cara, é muito firme. E, cara, é triste quando ele morre. Esse personagem, ele brinca com ódio e com amor no nosso coração, porque a gente passa 10 minutos odiando, mas depois que ele se explica, a gente cria um carinho por ele, a gente chama ele de vô, e, cara, quando ele morre dá aquela tristeza, porque as crianças vão se separar, e tem toda aquela problemática dele ter conhecido o Johan, dele ter falado que foi Johan que começou o incêndio, foi Johan que acabou com aquele experimento, e que acabou com aquele preconceito que a gente tinha, de que estava acontecendo experimento com crianças, que as crianças estavam passando por torturas, que todo mundo falava, mas que era totalmente ao contrário, que o que ocasionou aquilo foi apenas uma criança, fora que tem toda aquela discussão da Nina, e a gente vê um comportamento totalmente diferente da Nina, e que eu pensei, a gente viu o livro que tinha 2 monstros, aí eu falei, porra, a Nina se lembrou do passado dela,
e ela é igualzinho o Johan. Aí tem um plot depois disso. Cara, quando aconteceu esse plot, eu fiquei, caralho, mano, eu fiquei muito surpreso. Então, tipo, esses 5 episódios não tem altos e baixos, cara, só tem altos. É muito bom, é muito bom. A discussão que eu acho interessante, que é trazida nos episódios 41 e 42, especialmente no 41, é justamente sobre o curso do Petrov, onde ele traz à tona meio que uma ideia de tipo assim, cara, o que eu fiz lá, tu acha que realmente foi tão errado assim? Falou, cara, a sociedade, ela tá criando pessoas que se adequem às regras e às necessidades da sociedade há muito tempo. A educação nada mais é do que isso. Só que assim, a diferença é que ele fez lá isso da forma dele, né? A reprogramação mental e psicológica do jeito dele. Ele mesmo, pelo menos é o que dá a entender, percebeu que não era da maneira muito correta de se fazer. Mas, querendo ou não, mesmo que seja através do amor, mesmo que seja através da bondade, o que a gente faz, o que é feito, o que ele fez ali com aquelas novas crianças e o que é feito na sociedade, é isso, né, cara? A gente é programado, nós estamos sendo programados para nos adequarmos a uma sociedade dentro de moldes, padrões, estilos e necessidades específicas. A própria educação profissional é muito disso, tem várias discussões em relação a capitalismo e a 1 milhão de outras coisas que eu não tenho arcabouço suficiente para trazer aqui, mas que falam justamente dessa questão de cumprirmos papéis na sociedade e de como a sociedade ela se molda e ela se constrói para que ela também molde e construa as suas gerações para dentro daquilo que ela precisa, né? Para dentro daquilo que está sendo necessitado naquele momento. Então, basicamente foi isso que ele fez. A questão é que meio que o anime ele diz, não é necessariamente isso que é o problema é de que forma você faz isso, porque existem várias formas de fazer isso. Você pode fazer isso sendo um filho da puta que faz experimento com criança, ou você pode alcançar basicamente o mesmo objetivo sendo uma pessoa decente, tratando as crianças com amor, com carinho, ensinando elas da forma correta, digamos assim, né? Sendo um ser humano decente, entendeu? Eu acho que essa discussão é muito legal quando ela é trazida. Eu lembro, Rafa, que você falou logo no começo, quando a gente tava nos primeiros episódios de Monster, que você tinha um certo receio, um certo medo de as soluções pra tudo ser, o Johan é um monstro desde que ele nasceu, desde que ele era uma criança e tal. E aqui nesses primeiros episódios dessa semana, a gente vê que meio que é quase isso, né? Tipo, dá pra ver que o Johan, ele é um monstro, entre aspas, por trás de Kinderheim. O que você tá achando dessa resolução aqui pro Johan? Desse desenvolvimento que estão dando pro personagem? Cara, eu acho que nesse ponto eu já aceitei, sim. Já me resignei. Eu gosto mais quando tu entende um pouco melhor aquela questão de que, teve uma motivação pra esse personagem ser assim, parará. Só que o que eu acho que o anime ele tem conseguido fazer, é que por mais que o Johan, por mais que ele não dê um passado tão interessante pro Johan, eu acho que o personagem, ele tem um mistério sobre os seus objetivos, sobre o que ele vai fazer e sobre como ele realiza os seus planos e sobre realmente o aspecto de maldade dele, aonde ele vai parar, né, digamos assim, e acaba sendo tão interessante que eu acabo não sentindo tanta falta desse aspecto mais de background, de justificativa do porquê ele é do jeito que ele é. Ainda que, claro, tem um aspecto ali muito forte de ele sofreu pela guerra, cara. Eu acho que isso é um aspecto muito importante pra gente entender, de repente, o porquê que ele se tornou isso, sabe? Imagina tu ver o teu país, a tua família, tudo ser destruído. O quanto tu não iria ficar impactado como criança e, tipo, desiludido. Tipo, cara, vidas não importam, que se foda o mundo, sabe? Eu quero mais ver o circo pegar fogo e foda, entendeu? Então eu acho que até tu pode pegar uma justificativa por esse lado, mas ela não é realmente trazida à tona de forma falada ou explícita, né? Mas assim, acaba que não me incomoda tanto, cara, de verdade. Eu tinha esse receio, tu me lembraste agora realmente, mas o anime ele acabou me envolvendo o suficiente pra que eu não sinta tanta falta dessa justificativa mais elaboradona e tal. E aí, avançando pro episódio 43, a gente conhece o investigador Suki, que é um investigador novato que vai verificar, né, que vai avaliar ali a cena do crime, dos corpos ali das pessoas que estavam justamente torturando o Grimmer e tal, sendo que um deles, como eu já citei, é um policial. Então, ele vai tentar investigar para descobrir quem foi que matou, afinal, esse policial e aquelas outras pessoas. Nesse meio tempo, ele também acaba conhecendo a Nina em um bar e acaba meio que se envolvendo no sentido de passar a conversar com ela, bater um papo com ela e tal. Ele se interessa por ela e mesmo que ela não dê assim tanta bola pra ele, ela bate papo com ele e tal, mas não dá nenhuma abertura no sentido amoroso pra ele, né? E aí depois disso nós acompanhamos justamente a investigação dele em relação à cena do crime e tal,
e ele indo descobrir que, na verdade, aquele detetive que faleceu, que ele admirava muito, porque foi o cara meio que instruiu ele a ser um detetive e tal, a como ser um detetive, ele, na verdade, ele era um cara corrupto que estava investigando e descobriu que tinham agentes da polícia tcheca, ou da Tchecoslováquia, da época da Tchecoslováquia, da polícia, digamos, interna deles, infiltrado na polícia, né, atualmente ali da cidade, e nisso eles estão em Praga, na República Tcheca, tá? Tudo não acontece mais na Alemanha, como o restante do anime anteriormente. E aí esse cara tinha aceitado suborno pra não revelar isso. E aí, além disso, ele comenta também da menina que ele tá conhecendo, um desses superiores dele vai meio que paquerar a Nina, no caso, no bar, e aí a gente descobre que a Nina deu pra eles um pacote de bombom de uísque, já ativa aquelas memórias da gente lá no início do anime, e aí no final a gente acaba vendo que esses bombons estavam envenenados, e a galera ali que tava justamente... que eram os caras da polícia, né, antiga lá, que o detetive que já faleceu tinha sido pago pra não revelar quem eles eram, no fim das contas, eles acabam morrendo em virtude do consumo desse veneno. E aí, no episódio 44, a gente vê o desenrolar disso, tudo fica muito um caos e tal, e o Suki vai para os orfanatos para conversar com as crianças, porque surge a ideia de que o Grimmer, na verdade, teria sido quem matou a galera lá, né? E aí as crianças acabam meio que marcando o encontro com o Grimmer, porque o Grimmer meio que fica próximo deles e tal. Uma das crianças devolve a chave pro Grimmer, a chave do cofre lá que ele tinha entregado pra criança. E aí o Suki aparece, porque o Suki meio que arma isso com as crianças e tal. Sendo que as crianças só elogiam o Grimmer e falam... Um deles ainda fala assim, olha, ele não seria capaz de matar a galera, até porque quando a gente chegou lá, o Petrov e a empregada já estavam mortos quando a gente voltou pra casa. E aí ele meio que entra, o Suki, ele meio que entra na onda do Grimmer ali, ele também percebe que o Grimmer provavelmente não é o assassino, e aí o Grimmer dá pra ele a tal da chave. Paralelamente, a gente vê o tema descobrindo ali, estudando um pouco mais sobre a mãe, né, dos gêmeos e tal, tentando descobrir o que foi que aconteceu com ela e tal, ele encontra mais algumas informações. E além disso, nós vemos a grande revelação do episódio, aquele momento acachapante que tu fica, puta que pariu, o que tá acontecendo aqui? É quando a gente vê o Suki muito, assim, abalado e tal, por todas as situações que estão acontecendo, pela morte da galera, por ter descobrido que o cara que ele admirava era corrupto, etc e tal. E aí ele tá conversando com a Nina, não sei o que, parará. Aí chega um momento que ele tenta beijar ela, ele não consegue, porque ela impede ele, só que ela fala, meu nome é Ana Liber. E aí tu fica assim, cara, beleza, mas a Nina não se identificava como Ana nunca, né? Era sempre Nina forte. Beleza. Até que a gente vê ela caminhando, indo pra casa dela, daí ela chega na casa dela e arranca os próprios cabelos, lava o rosto na pia, e quando ela se olha no espelho, é a porra do Johan, velho. Puta que pariu, como assim, mano? Sendo que um aspecto importante é que nessa conversa dela com o Suki tá falando todos os aspectos da investigação e comenta que ele tá com uma chave relacionada a um cofre, tarará. Então assim, Bruno, cara, qual foi a tua cara, assim, quando tu viu isso, quando ele revelou que era o Johan e tal? Assim, o que tu sentiu, mano? Cara, eu te juro, Bona, eu fiquei impressionado. Eu falei... Porque quando começou a dar esses sinais, quando ela deu a bala pro cara, como eu havia citado anteriormente, falei, então a Nina realmente é um monstro junto com o Johan, e ela se lembrou que ela era do mal também e tal. Aí quando eu vi a bala, eu falei, cara, bagulho estranho. Aí quando ela se negou a beijar o cara e ficou pedindo informação pra ele, aí eu fiquei um pouco desconfiado, só que, cara, te juro, não me passou na minha cabeça que era o Johan ali. Como eu falei, foi um plot, assim, incrível, que eu fiquei totalmente... eu fiquei abalado, mano, eu te juro. Eu falei, cara, passa pro próximo episódio porque isso tá muito bom. Foi muito show essa cena, foi muito bem feito. Cara, foi maravilhoso isso, maravilhoso. Cara, como pode? Eu fico me pensando só uma coisa, velho. Como pode? 80%, se não mais, essa porcentagem provavelmente deve ser maior, dos agentes, dos caras que estão por trás do serviço secreto, das maiores agências de inteligência do mundo serem gado, né, velho? Os caras, eles abandonam tudo por causa de uma mulher. Como pode? O cara senta com a Nina ali, conversa um pouco com ela, troca 3 kg de palavra ali com ela, começa a revelar tudo, fala que tá com a chave, fala da merda toda, nem se certifica se é a mina de verdade. Cara, vai se ferrar, cara. Como pode, né, mano? Mas enfim. Bom, mas é muito top essa cena, cara. É muito, muito top essa cena. Sério. E quando você vê a primeira vez, tu não dá nada realmente, né? Você começa a desconfiar quando o Johan fala, né, como Nina, que o nome dela é Ana Liber, né?
aí tu começa talvez a desconfiar um pouco. Fora isso, ele dá as pistas, né? Como o Rafa disse, um bombom que traz a ativação de lá de trás. Cara, é muito bem feito, sabe? O diabo mora nos detalhes e Monster tá cheio de detalhes. E é incrível, cara, como pode você revendo isso fica mais nítido, fica, mano, tava tudo aqui o tempo todo, sabe? Eu não percebi, eu não vi. Ou talvez eu vi com outra perspectiva. E é isso que acontece em Monster. Mano, é muito bom, é muito... Cara, é por isso que muitas vezes eu me incomodo quando eu vejo que Monster demora pra engrenar algum arco, alguma coisa ali e tal. Porque, mano, eu acho que... Eu já falei isso em outros momentos. Ele brilha em suas questões secundárias, mas também eu acho que justamente ele brilha em muitos arcos secundários porque a história, cara, quem escreveu isso é tão eficaz, mas tão eficaz em criar histórias curtas. Eu acho que justamente essa mulher, eu não sei exatamente quem foi que escreveu, mas assim, é uma pessoa que é excelente pra criar curtas ou histórias curtas, né? Curtas-metragens ou histórias curtas. Porque ele consegue trabalhar detalhes, informações pequenas, em trejeitos, informações de fundo, sabe? Ele consegue fazer isso tão bem, cara, tão bem assim. Ele passa tanta informação de forma rápida e simples, sabe? Que é incrível, cara. Eu sou apaixonado por quando o Monster consegue justamente ser extremamente eficiente e avançar a sua história, porque ele consegue fazer isso, o anime consegue fazer isso muito bem, cara, muito bem mesmo. O criador de Monster é a quesito de curiosidade, que é o Naoki Urasawa, tá? O cara criou não só o Monster, mas ele criou Pluto, que vai receber uma adaptação pra anime aí no futuro próximo. Pluto não é da Disney, não? Ah, Jesus. É um rato. É um rato. O Pluto é da Disney, eu sou o Mickey e tu é o Pateta. Pois é, gente. Então, assim, eu acho que a única coisa que me incomoda realmente nesse arco, talvez seja justamente o que o Lucas citou, de o cara senta lá, mano, e ele sai falando tudo, cara, tudo da investigação. Ele não tem nenhuma papa na língua, sabe? A mina... assim, mal conversa com ele direito, eles não se envolvem, ela não dá informações, mano, a mina, no caso, o Yohan, mas ali que ele acredita que é uma mulher, né, então assim... Independente, aqui era dentro, né? Não tinha como não, engana pra porra, velho, credo. Ele não dá uma informação nem sobre o próprio nome, cara, e aí o cara simplesmente sai falando tudo, sabe, assim, isso pra mim não faz muito sentido, mas... não muda o fato de que o resto, assim, todo o resto eu acho muito foda, cara. Muito foda, realmente. E aí partimos pro episódio 45, que é o último que vamos comentar aqui nesse episódio do podcast, que é quando, bom, basicamente toda a chefia da polícia morreu, né? E aí, por conta disso, mandam uma galera de um outro grupo ali policial pra investigar as mortes. E, inclusive, mandam 5 caras, mano. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Mandam 5 pessoas pra investigar o bagulho. E aí... o Suki meio que não revela logo de cara tudo que ele sabe, principalmente a relação dele com o Grimmer e tal, e a galera começa a seguir ele. E nisso vê ele andando com o Grimmer, porque eles ficam conversando, tentando investigar, né, as coisas, porque o Suki acredita na inocência do Grimmer e quer tentar provar isso com a ajuda do próprio Grimmer. E nisso, eles vão até o cofre lá, com o qual ele tá com a chave, né, e tal, pegam, ouvem a fita relacionada ao Yohan, pegam uns documentos e tal. Só que a gente não vê eles ouvindo a fita inteira, né? A gente vê eles ouvindo um trecho ali da fita. Eles escutam a fita e eles ficam em choque, né, velho? E isso causa choque na gente também. Isso que é muito legal também, né? Porque a gente não vê o conteúdo junto com eles, mas o choque acontece neles e na gente. Fica tipo, mano, o que tá acontecendo, cara? É, cara, é muito foda. E aí, depois, eles acabam saindo, né, do local com os documentos, com a fita e tal. O Suki vai pra casa dele e quando ele chega lá, ele vê que ele tá sendo incriminado. A gente só não sabe direito se ele tá sendo incriminado pelo Yohan, por outra pessoa, ou se por essa própria galera ali que foi investigar. Bom, mas aí quando essa galera tá lá no quarto com ele, meio que quer levar ele preso e tal, ele fala, não, eu vou só trocar minha camisa aqui no quarto pra ir. Ele já tá super nervoso e tal. E isso... Ele sente o cheiro de pólvora. Detalhe, ele sente o cheiro de pólvora, mas não escuta o barulho do tiro, tá? Só deixa esse detalhe aí no ar. E aí a gente descobre que, entre aspas, a Nina, né? Muito provavelmente o Yohan, matou os caras que iam levar ele preso. Nisso, o Grimmer também acaba indo até o encontro do Suki na casa dele, vê a Nina / Yohan saindo do local, e aí eles dois ficam em choque lá, olhando os corpos dos caras mortos dentro da casa do Suki. Cara, assim, é incrível, realmente, 5 ótimos episódios, todos os 5 são muito bons, e isso me deixa muito animado, cara, muito animado pra ver, porque, porra, tá andando, 5 episódios que andou e andou muito, cara, muito bem.
Vocês têm mais algum comentário pra fazer, final, pra gente encerrar? Concordo, cara. Esses 5 episódios foram muito bons. Como eu já comentei até contigo, Rafa, e o Monster ele também tem essa característica muito boa, que é falar sobre a região, aquele aspecto da região cultural, e ele mostra sobre aqueles policiais antigos da antiga Tchecoslováquia, né? Que eles são corruptos, que eles estão tentando trazer o regime de volta. Não é isso? Tchecoslováquia, sei lá. Aí eles estão... Tchecoslováquia. E eles estão tentando trazer o regime antigo, e eles querem como líder ali o Johan. Eu não entendo como todo mundo quer o Johan. O que o Johan tem? Que porra de cudança é esse que esse cara tem? Que todo mundo quer ele pra assumir a liderança de alguma porra ali. E não mudou aqui, né? Então eu acho que isso é muito legal, como mostra um pouco da cultura, mesmo que seja só por parte dos policiais corruptos ali, do ambiente ali, da cidade, da comunidade. E mostra pouco. O tema, acho que ele tem 2 minutos de tela, né? Nesses 5 episódios. E são 5 episódios incríveis. Aparece, como eu comentei no começo do podcast, aparece um novo tema ali, e o nosso tema ele sobe. Eu acho isso muito incrível, mas, cara, esses episódios são muito bons. E o legal é que agora a gente vai ficar desconfiando até da própria Sombra, né, quando a Nina aparecer. Quem é Nina e quem é Johan, né? A gente já não sabe mais, que é tão igual e é uma personalidade tão maluca que o Johan cria pra Nina dele, que fica meio parecido, só que uma versão meio sombria, meio macabra. Cara, é bizarro demais. Fora que se eu fosse o detetive, eu falar, olha, bora um caneco pela chave, e era capaz do Johan dar o caneco pela chave. Uma coisa que eu acho muito legal, cara, do anime, é que como ele consegue criar tantos personagens, tantas coisas legais, assim, né? Tão bem construídas, que, cara, eu não sinto falta do tema, mano, nesses 5 episódios, de verdade. Inclusive, eu fiquei feliz, eu falei, pô, finalmente, deu um descanso pra essa porra aí, que ele só fica nessa frescura de mata, não mata, vai tomar no cu também, eu não quero mais saber de ti, entendeu? Por mim, se voltar só no episódio 70, não tem problema nenhum, assim, saca? Então, pô, o negócio anda, e o anime, ele consegue construir diversas coisas legais, né? Pra que a gente não sinta tanta falta dos personagens que não aparecem. Bom, mas é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Deixo aqui aquele meu abraço. Peço para vocês curtirem, compartilharem e comentarem no nosso conteúdo. Estamos disponíveis no YouTube, Spotify, Amazon Music. Também estamos presentes lá no Instagram. Então, até a próxima e tchau. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Tchau, obrigado. Isso é tudo, pessoal.